Voltando aqui ao Brasil, o Supremo Tribunal Federal liberou hoje por unanimidade o pagamento de penduricalhos adquiridos até março deste ano a juízes e integrantes do Ministério Público. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem no site da CNN Brasil. A Corte definiu que os pagamentos devem respeitar o limite de 35% além do teto constitucional. Durante a análise, houve uma divergência entre os ministros sobre a forma de pagamento desses benefícios. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes votaram para que seja respeitado esse percentual de 35% do teto constitucional. Luiz Fux divergiu, defendeu que o pagamento deveria ser feito integralmente e foi acompanhado por Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Com o voto de todos os ministros da Corte, ficou definido que deve ser respeitado o teto constitucional. Entre os benefícios liberados pelo STF estão os períodos de férias não tiradas, licenças-prêmio e plantões judiciais realizados antes de fevereiro, quando a Corte decidiu limitar os pagamentos. Então, deixa eu trazer o Matheus Teixeira para a tela aqui, para você nos trazer não só uma síntese, mas um olhar mais global do porquê é importante esta decisão, não só porque estamos falando de dinheiro público, mas por todo o debate público que ocorre sobre a moralidade, não só a legalidade, mas a moralidade desse tipo de pagamento e da forma como ele é feito para esses integrantes, tanto da magistratura quanto do Ministério Público. Perfeito, Yuri, porque a legalidade, os próprios tribunais, o judiciário que criava, portanto, tinha um resguardo legal do judiciário, mas a questão da moralidade é diferente e muito distante, porque aquela criação infinita de penduricalhos que vivia o judiciário desgastou muito a imagem do judiciário como um todo, porque eram reiteradas notícias no sentido de que, olha, tem um exemplo aqui de um juiz que recebeu até mais de R$500 mil em um único mês. O Supremo Tribunal Federal, no início do ano, vivia ali uma crise de imagem na avaliação do próprio tribunal devido ao caso do Banco Master e partiu para cima dessas verbas indenizatórias que engordavam os salários dos juízes justamente como uma estratégia ali de bastidores que foi definida para conseguir uma pauta positiva para o Supremo Tribunal Federal. E no início, de fato, ali, decisões duras afirmando e acabando com os penduricalhos. A gente, inclusive, preparou uma arte ali para rememorar como foi o passo a passo do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema que culminou no julgamento concluído nesta terça-feira. Lá no começo do ano, o ministro Flávio Dino acabou com os penduricalhos, deu uma decisão muito dura, deu muita repercussão, afirmando que apenas aquelas verbas indenizatórias aprovadas por lei federal que eram válidas e todas as outras ele suspendia o pagamento. Depois dessa decisão, outros ministros que tinham ações, que também tratavam do tema, que também eram relatores de processo sobre o tema, deram decisões parecidas e no dia 25 de março, depois de uma ampla negociação de bastidores, finalmente a Corte se reuniu e definiu uma tese com repercussão geral, sendo bem explícita do que podia e o que não podia, abrangendo a possibilidade de os salários extrapolarem em até 70% o teto constitucional. Isso continuou ali, os ministros viram que depois dessa decisão houve tribunais que, por exemplo, ficou autorizado o pagamento de um adicional em verbas de difícil acesso e depois da decisão, alguns tribunais mudaram a classificação das comarcas justamente com o intuito de autorizar o pagamento que antes não havia previsão porque a comarca ainda não tinha aquela classificação e os ministros, portanto, em 26 de maio, mais uma ofensiva contra os penduricalhos, deram uma decisão proibindo as mudanças de classificação e qualquer criação de novos penduricalhos. Em 26 de maio também o CNJ, coordenadamente com o Supremo, estabelece o contra-cheque único para a magistratura, porque muitas vezes a verba remuneratória vinha em um olerite e outros contra-cheques para cada um dos penduricalhos e, portanto, um profissional gerava uma profusão de contra-cheques e isso dificultava a verificação e o monitoramento pelo Conselho Nacional de Justiça. O Supremo, portanto, vinha nessa toada de tentar restringir, mesmo que já tendo flexibilizado esses 70%, que eram 35% relativos a um adicional por tempo de serviço e outros 35% relativos a penduricalhos específicos, que eram justamente a comarca de difícil acesso,
diária e questões específicas e não aquela profusão que a gente via antes de benefícios. Mas agora o Supremo conclui nesta terça-feira um julgamento no plenário virtual que tratava do tema e que avaliava recursos da Procuradoria-Geral da República e recursos também das entidades de classe pedindo uma flexibilização e obtiveram uma vitória. O Supremo recua e autoriza novos penduricalhos que ele mesmo havia proibido, como, por exemplo, adicional por férias não usufruídas, que antes não podiam ser pagas, agora poderão. Licença-prêmio, que também tinha sido extinguido, agora volta a valer. Além disso, o Supremo também autoriza o pagamento das verbas retroativas anteriores à primeira decisão da Corte sobre o tema e o que também deve engordar o salário da magistratura. Portanto, Yuri, o Supremo Tribunal Federal, nesse vai e vem, o último capítulo agora que a gente vive nesta terça-feira, que é o último dia do plenário virtual, um recuo e libera parte dos penduricalhos que o próprio Supremo tinha rejeitado em abril deste ano.